Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui de novo no estúdio da redação de Carta Capital, na região central de São Paulo. A gente vai receber um rapper que tem aí quase 2 décadas de carreira, um fera aí, tá lançando seu 6º álbum solo. O nome dele, Rashid. Valeu, mano. Como é que Obrigado, tá, Rashid. Augusto? Obrigado por ter vindo aqui. Que isso, agradeço o convite, cara. Rashid tá lançando Cúmulo Nimbus, É isso, que Cúmulo é um Nimbus. reencontro ao rap. O que é esse reencontro, Rashid? Conta um pouco. Cara, eu até assim, não sei exatamente se é um reencontro, mas que o reencontro sugeriria um afastamento, mas eu acho que é um puxão de orelha, uma dobrada de aposta nessa atenção, de olhar para as bases e para o que é essencial da nossa cultura, hip hop, para música rap, o que fez a gente ser do tamanho que a gente é. Eu acho que conforme os anos foram passando, especialmente na última década, o rap cresceu muito. A música rap, aí falando especificamente da música, os artistas despontaram e eu acho que a coisa cresceu tanto, e isso é positivo, o crescimento é positivo, mas ele traz outras coisas também, inevitavelmente. E eu acho que a coisa cresceu tanto que colocou a gente numa posição meio off do que são de fato os valores e princípios que levaram a gente até lá. A gente acabou ficando com uma demanda quase de artistas pop, assim, sabe? Então, às vezes, até as entrevistas perderam o que sempre foi o vital e o essencial das nossas opiniões, porque precisavam ser uma coisa que agrade toda a gente. Acho que até, costumo falar que até a treta mundial, né, Drake versus Kendrick Lamar, ilustra um pouco isso, né? E eu acho que é uma metáfora para um momento onde a coisa fica tão popular que você precisa passar a agradar muita gente e perde o senso de contracultura, que é onde a gente foi baseado, né? Onde a gente nasceu e cresceu. A ideia do disco é voltar a luz para esse lugar novamente, tipo assim, pô, vocês lembram disso aqui? Vocês lembram de onde a gente veio? Vocês lembram por que a gente veio? Eu acho que é o lance essencial. O porquê de tudo. O porquê que hoje a gente influencia tantas coisas, a cultura hip hop, toda a sua potência, influencia cinema, moda, música, artes plásticas e por aí vai. Mas aí influencia justamente por causa dessa atitude que, se a gente largar, a gente vai deixar de provocar esse impacto todo na sociedade e daqui a pouco vamos ser só mais uma página virada, sabe? Então é meio que um olhar de volta para tudo aquilo que fez a gente ser tão forte, que fez a gente ser a gente e que fez a gente ser tão impactante assim no mundo. O Nimbus, ele remete, prenuncia uma tempestade, né? E você abre o disco com essa faixa títulos, usando até um trecho aí da música Paulo e Bebeto, né, do Milton Nascimento e Caetano Veloso, uma obra-prima, né, que ele fala dessa questão qualquer maneira de amor vale a pena, né? Uhum. E ao mesmo tempo você que está ali coloca meio na espreita, né? Essa contradição do momento, por um pouco esse amor, né, que a gente precisa, mas tem também as outras questões. Eu queria que você falasse dessa abertura. Quase discutir a relação, né? O disco, o título, eles sugerem essa coisa, né? Parte dessa premissa da tempestade mesmo, no sentido da densidade do descarrego, das descargas elétricas e, de certa forma, até do que a tempestade deixa depois que ela passa, né? Ou do que pode vir depois da tempestade. Mas a ideia é isso, essa densidade, essa chuva e esse descarrego de ideias. E aí a faixa título, ela traz essa... Pode ser vista como uma homenagem, ao mesmo tempo que é uma citação, né, ao coro ali de Paulo e Bebeto, que é um clássico. Acho que é inevitável ficar com essa melodia na cabeça depois de ouvir essa faixa. Você acaba ficando pensando nessa música, falando sobre qualquer maneira de amor valer a pena, e aí a gente está debatendo o amor pela cultura, né? E aí eu já começo o disco propondo uma reforma, né? Que a primeira frase do disco é "Por uma nova Canudos". E aí a gente está falando culturalmente, né? Criar nossa fortaleza, né? A nossa Canudos cultural, de certa forma. Vamos juntar os interessados, porque eu percebo muito isso, que a nossa cultura, ela ganha essa força e a nossa música, ela se torna o que se torna com os gênios que temos, as gênias que temos, porque é uma cultura de interessados.
essas pessoas são as pessoas interessadas. Nunca foi uma cultura de fácil acesso, sempre foi um pouco... Você precisa ir para a página 2, 3, 4, sabe? Então, o parar na página 1, que talvez seja um pecado do nosso momento, e o nosso, porque eu acho que todo mundo, enquanto sociedade cultural dentro desse movimento, tem uma parcela de culpa. Você precisa ir para esses outros lugares. Então, é uma forma, né, de convocar os interessados para que a gente crie nossa resistência, nosso movimento de resistência. Fórmula, tempo de música, tema, enfim, superficialidades. Fomos todos para o mesmo lugar, tipo, briga com o algoritmo e tudo mais. E o mesmo lugar nunca foi o ponto de interesse da música rap, saca? Então é muito sobre provocar as pessoas a se mexerem, saírem um pouco desse lugar comum. Na sequência, você traz uma travessia do rap, já é autobiográfico. O significado de Iowa é encruzilhada, né? No Cosmograma Bakongo, assim, que é uma coisa que eu aprendi através do livro do pai David Dias, que é quem participa dessa faixa, que tem uma citação no final. Tem uma coisa chamada Cosmograma Bakongo, que sintetiza meio que o sentido da vida, o ciclo da vida, aliás, na filosofia do Reino do Congo na época. E o Iowa, isso é simbolizado por vamos colocar assim, um círculo, onde a parte mais baixa, o ponto mais baixo é o mundo espiritual, a ponta, aqui a pessoa está me vendo ao contrário, né? Então, para você que está vendo, essa ponta daqui é o nascimento, a parte de cima é o topo da vida, o ápice da vida, e depois o desencarne, né? O momento que você retorna. E isso gira no sentido anti-horário. O momento em que tudo isso se encontra, essa encruzilhada, é o Iowa. Então é uma encruzilhada enquanto, vamos dizer assim, uma potencialidade de possibilidades. Porque é uma encruzilhada onde você vai ter que pegar todos os caminhos. Não é onde você vai escolher por onde você vai. Não, você obrigatoriamente vai ter que pegar todos esses caminhos. Então, é onde tudo isso se junta. Então, essa música é onde vários argumentos, e eu acabo descarregando muita coisa ali, falando sobre a perda do meu pai, e sobre coisas da cena. Vou misturando temas ali que me provocam, que me incomodam, ou que me motivam, né, nessa grande encruzilhada que é esse som, que ele se tornou parte da espinha dorsal do disco, assim, porque é uma das músicas que dão o tom para esse álbum. Ali você faz um reencontro com o rap, né? Com a sua história. Sim, aqui tá, tipo, nesse momento, e eu acho que é essa encruzilhada mesmo, né? É a encruzilhada onde a gente volta a se encontrar com tantas coisas, com tantos valores, tantos princípios, tantas ideias, porque... recentemente eu tive num show do meu amigo Rodrigo Ogi, e ele estava comemorando 15 anos do primeiro disco dele, e eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre como começamos no lugar, e a gente foi trabalhando ali, e a nossa curiosidade e fome e sede artística levou a gente para lugares diferenciados. Eu fui fazer música com um monte de gente, tive a oportunidade de fazer música com alguns dos grandes nomes da música, dos quais eu sou fã, Péricles, Lenine, a própria Lineker, a minha irmã. E aí, de repente, a gente chega num lugar assim que a gente fala, peraí, agora eu preciso... A gente vem expandindo todo esse tempo e mostrando que o rap se comunica com todo mundo, mas eu, agora, pessoalmente, percebo que é o momento de me comunicar de novo com os interessados e interessadas de dentro do rap. É o momento da gente trocar ideia entre nós agora. Você trata de várias temáticas, né? E sempre assim com um foco assim no rap, né? Quando você trata das mulheres ali, você cita várias mulheres do rap, que começou o movimento, né, nos anos 90. Até um fato raro, né, escrever sobre mulheres do rap numa música. Eu achei curioso esse aspecto, mas você fez questão de tratar também, trazendo a mulher para esse ambiente do reencontro. Né? Queria que você comentasse essa faixa. Boa. É uma dos meus xodós do disco, criado por mulheres, é o nome da música, em que eu começo a partir de uma reflexão, assim, eu acho que muito da perda dos homens da família, né? Tanto que eu acabo deixando até um áudio, uma conversa minha com o meu filho, falando sobre a perda do meu pai. E porque eu, embora tenha tido pai durante boa parte da vida até aqui, tinha uma relação distante.
Então eu cresci num núcleo familiar feminino, basicamente, assim como a maioria dos meus amigos e dos meus pares da música aí. E eu acho que era uma forma de trazer isso num lugar de homenagem e agradecimento. Então, o primeiro verso eu dedico às mulheres todas da minha família e o segundo verso às da minha família cultural, né? Dedico às mulheres do rap que mudaram muito e que, cara, só elas sabem, né, o que elas passaram, especialmente as dessas gerações, assim, eu acabo falando das gerações ali do começo do rap aqui no Brasil mesmo, saindo dos 80, entrando nos 90 e tal. Só elas sabem o que elas passaram, cara, para criar esse caminho todo. Então é uma forma meio de, como eu próprio cito ali na letra, uma homenagem atrasada, mas uma homenagem, um agradecimento sincero, assim, uma forma de tentar expressar, tipo assim, obrigado por todas as ideias, por tudo aquilo que ensinaram e tal. Especialmente depois que eu tive filho, eu passei a ter um contato muito forte, especialmente com uma música da Dinadi, que é Meu Filho, Minhas Regras, que é uma música muito sensível, que fala sobre muitas questões dela ali durante a criação ali e tal, da criança. Eu não sei se é tudo real, se tem coisas que são fictícias também, para dar um drama, não sei dizer. Eu sei que a música mexe muito comigo e, cara, essa música é muito especial e eu falei, pô, preciso devolver alguma coisa, né, pelo menos, né, dar um salve, fazer as pessoas olharem para essa obra dela. De qualquer forma, ao longo do disco você não esquece a temática, né, da desigualdade social, né, dos nossos problemas, da luta diária, né? Pois é. Você cita isso em algumas músicas, talvez acho que simbolizam mais, né, esse lado, né, de preocupação social, né? Eterno Estado de Desacato, tem a ver com São Paulo, que retrata a desigualdade de São Paulo, né? Proteja seu pescoço, né? Que é uma música também forte, né? Que é essa luta diária que as pessoas têm da periferia. Exato, exato. E essas duas músicas são as músicas mais São Paulo do disco, vamos dizer assim, né? Elas são focadas, inclusive elas vêm na sequência porque elas são focadas nessa coisa da cidade. E é louco porque algumas décadas atrás, talvez século passado, assim, eu acho que no começo desse também, São Paulo era um pouco visto como uma cidade sem identidade cultural exata, né? Embora muitas coisas tenham acontecido aqui também, mas muita gente ainda continuava retratando assim, né? Pô, São Paulo não tem uma cara cultural. E a gente teve grandes movimentos e tal, assim, até com o movimento ali do Itamar Assunção na época, e aí tem o samba de São Paulo, enfim. Mas hoje, quando eu penso em São Paulo, tudo bem, tô na minha bolha, mas eu penso rap, né? Não consigo pensar em São Paulo e não pensar em Racionais. Tipo assim, a trilha de São Paulo, pra você, o que é? Pra mim é Racionais. Eu penso em São Paulo, eu penso Racionais MCs. E aí, pra mim é muito louco como uma música que vem de fora, ela é transformada aqui, né? Ela é, vamos dizer, renovada e encaixada na nossa realidade, no nosso jeito de fazer as coisas. Ela é filtrada para nossa verdade e ganha a cara da cidade dessa forma. Essa é a minha visão. Eu sei que muita gente que está vendo aí talvez concorde comigo de que São Paulo, a trilha de São Paulo é o rap Racionais MCs mais especificamente, pelo menos pra mim. E aí, quando eu peguei pra fazer Eterno Estado de Desacato, eu queria muito fazer uma música. Quero fazer um rap de São Paulo, cara. Quero fazer um rap de São Paulo, porque uma das coisas das quais a gente se distanciou, ao meu ver, nesse caminho percorrido, foi a regionalidade. E de certa forma, eu acho que até a internet, né, as redes e tal, e a possibilidade de se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, ela tirou um pouco da regionalidade da gente, nesse sentido de, pô, talvez se eu ficar falando muito aqui da minha área, eu vou acabar me fechando num círculo aqui, eu quero falar com todo mundo. E aí a gente acaba largando uma das coisas que é uma das principais formadoras da nossa personalidade artística. E aí quando você olha para Racionais, por exemplo, quantas vezes o Brau não levou nós para um rolê no Capão sem a gente sair de casa? Você conhece o Capão Reto, você fica com essa impressão, né? E do outro lado, o Ed Rock e KLJ levaram a gente para a Zona Norte. Você vai ouvir a RZO
Quantos rolês por Pirituba eu já não fiz na minha mente, ouvindo o Elhão e o Sandrão cantando sobre Pirituba, a Negrali cantando sobre a Brasilândia, sabe? Aí você vai para várias regiões, D Menos Crime, X, lá na Zona Leste, e eu acho que sempre foi uma grande marca, inclusive no rap, de dentro da cidade de São Paulo, sempre foi possível distinguir qual rap é de cada região. Pô, esse rap aqui é da Zona Norte, tem cara de Zona Norte. Isso aqui tem cara de Zona Oeste, mano. Olha aqui as coisas que o cara tá falando. Isso aqui tem cara de Zona Sul. E eu acho que a possibilidade de falar com todo mundo ao mesmo tempo tirou isso um pouco da gente. Mas, ao mesmo tempo, que a gente acaba pensando que se a gente falar demais do nosso círculo fechado, talvez outras pessoas não se identifiquem, o maior MC da história do rap no Brasil, que pra mim é o Mano Brown, ele é o cara que mais fala da quebrada dele. É o cara que mais fala, o maior número de músicas onde você vai ouvir São Paulo sendo falado, São Paulo, não SP, Sampa, São Paulo. São em rimas do Mano Brown, são músicas do Mano Brown. É o cara que mais fala da regionalidade dele, é o maior MC do país. Porque quando a pessoa ouve você falar da sua quebrada, ela naturalmente pensa na dela. Foi isso que essa coisa sempre transmitiu pra mim. Eu ouço alguém falar do seu próprio bairro, o que eu penso? Eu preciso representar o meu também. Pô, ele tá falando do Capão, olha o orgulho que ele tem do Capão. Pô, eu quero ter orgulho da minha quebrada também. E quando a gente abre mão disso, a gente perde muito da nossa personalidade, muito da nossa riqueza e até do mapa mental, emocional que o rap sempre fez pras pessoas. E eu falei, mano, eu quero fazer um rap de São Paulo de novo, tá ligado? Então fui, me debrucei ali. E acho que Eterno Estado de Desacato é um bom slogan para a cidade, para quem está no dia a dia da cidade, para quem vive essa São Paulo central, né, como você falou, a São Paulo periférica e a São Paulo que é esse caminho, periferia-centro, todo dia, periferia-centro. Para quem vive isso, acho que Eterno Estado de Desacato e o que vem na sequência, Proteja Seu Pescoço, são bons slogans, assim, são boas frases. Legal, ele está contando aí de São Paulo, parece até uma coisa poética, mas nas Exatamente. esquinas da cidade, né, onde o pessoal periférico encontra uma outra realidade quando chega aqui na Sim. região central. Mas São Paulo hostil, de certa forma, uma rua hostil, onde a gente aprende, né, a viver e sobreviver, mas é um ambiente hostil. É um ambiente hostil, né? Especialmente para quem vem das pontas da cidade, ocupar o centro, é um ambiente hostil, porque essa pessoa tá ali trabalhando, fazendo a economia girar, mas ela está sendo mal vista, está sendo julgada, está passando por preconceitos para poder levantar o dinheiro dela e voltar para a quebrada dela e sustentar a família dela, tá ligado? Então é um ambiente hostil. E essa questão da faixa Defensores da Arte do Gueto, né? Quer dizer, uma música que ali você, além do reencontro, você está pedindo ali uma defesa, né? uma busca, um interesse, né? Em retornar para o gueto, né? Quer dizer, pessoas, o próprio rap, né? Você cita esse exemplo, ele sai dali, ganha dinheiro, quer dizer, ele faz a vida, né? Mas a gente precisa olhar de onde a gente veio, né? Você teve essa preocupação nessa faixa que me parece, ela está ligada ao movimento também, que Sim. você pretende tratar. Eu queria que você detalhasse essa faixa que é bastante interessante. Boa. Defensores da Arte do Gueto. Como você falou, é uma sugestão, uma provocação, ou é o levantamento de um debate ali para a gente discutir sobre, e a ideia de retornar os créditos, retornar os louros, né, ganhos, sabe, isso que a gente saiu e adquiriu aí fora. Recentemente eu numa conversa com o Brau, ele me falou isso, né, falou, cara, você acha justo trabalhar sem receber? Eu falei, não. Eu falei, pois é, né, mano, tipo assim, a gente tem um monte de gente na nossa cultura que tá trabalhando desde que o rap pousou no Brasil e nunca recebeu nenhum abraço em troca. Quanto menos dinheiro e reconhecimento. Então é uma provocação a isso, cara. A essas pessoas que fazem a cultura viver, que estão fora dos holofotes. A gente precisa olhar para elas, olhar para a base da cultura, fazer coisas para que, de certa forma, alguma coisa retorne para quem mantém a cultura viva, né? Artistas que têm visibilidade, que podem sentar numa cadeira dessa e trocar uma ideia, sei lá, não dão
2, 3% da cena. A maioria são pessoas que estão trabalhando, que estão mantendo a cultura viva por amor, que frequentam os eventos, que fazem a arte acontecer, que fazem seus lançamentos, fazem seus grafites, participam das batalhas de break, vão apreciar os artistas, vão apreciar os DJs e não tem nenhum tipo de retorno, nem financeiro, nem de reconhecimento. Então é uma provocação para a gente olhar para esse lugar, cara. De onde vem a nossa música, de onde vem a nossa cultura, a gente está devolvendo essa atenção toda, ou a gente se transformou justamente nessa máquina industrial que ainda, que além de rejeitar tudo isso, né, de ignorar tudo isso, ela ainda moe o próprio fã, né, transforma o fã em mão de obra free, de graça, né? Olha meu fã, faz isso para mim. Olha meu fã, faz isso para mim. Oh, me ajuda a fazer tal coisa. Vota em mim aqui, mas não tem um mínimo de retorno, de carinho, sabe? Então eu acho que o lugar é delicado, o assunto é delicado e o olhar também tem que ser delicado, mas ele precisa ser direcionado, redirecionado a essas pessoas que fazem a cultura viver. O Defensores da Arte do Gueto é isso, cara, é um convite a pessoas se juntarem a essa ideia. Não é uma empresa, não é uma marca, esse movimento que surge junto com o disco, né? Não é uma empresa, não é uma marca de roupa, a ideia não é fazer camiseta e sair vendendo. Talvez a gente faça camiseta, mas não é para isso, né? Não queremos. O que a gente quer é criar um movimento de ações coletivas. Então a gente quer propor debates, troca de ideias, eventos, palestras, encontros, e aí que envolvam os elementos da cultura. Vamos debater sobre livros, vamos debater sobre os rumos da nossa arte, saca? Vamos escutar um disco. Já tem gente que faz isso por aí, óbvio, e a ideia é trazer essas pessoas para perto também. Tem o nosso parceiro Load, que hoje está em Jundiaí, tem um trabalho muito bom lá com grafite e tal, que ele estava fazendo recentemente. Ele pegou para ouvir todos os discos que ele teve acesso, lógico, né? Mas desde os anos 80, todos os discos de rap no Brasil, ele estava ouvindo em live com as pessoas. Todos os lançamentos. E ele estava catalogando isso, ele estava fazendo um trampo maravilhoso com isso, tá ligado? E assim, ele descobriu muita coisa, ele mesmo me passou um monte de coisa incrível. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Pô, vamos ouvir isso aqui, gente? Porque é natural que as novas gerações de repente se distanciem da base, se quem está intermediando esse contato, que somos nós, artistas, não fizerem questão de ficar apresentando esse outro lado, né? Porque quando eu cheguei na cultura rap, eu tinha 20 anos para trás para estudar. Quem chega hoje tem 40. Essa raiz ela vai se distanciando de forma temporal mesmo. Então a gente que está nesse meio aqui, ó, olha só, família, vocês precisam ouvir isso aqui. Vocês precisam ver isso aqui. Ontem mesmo eu descobri, através de uma conversa com esse parceiro, o Load, que tinha um grupo de rap de mulheres chamado Bad Girls, que já tinha um discurso super evoluído para a época, que já falava umas coisas que as meninas hoje estão falando, por exemplo. Aí agora você imagina isso no final dos anos 80, no começo dos 90. Era realmente uma coisa muito afrontosa para a época e muito evoluída mentalmente para elas e tal. É importante que as pessoas, e aí novamente, os interessados e as interessadas, porque estamos numa cultura de interessados, façam esse movimento de apresentar coisas para quem está vindo agora, porque senão naturalmente essas pessoas vão se afastando. E se eu não estou fazendo nada nesse intermédio aqui, não adianta eu cobrar também da pessoa que está chegando hoje na cultura que ela já saiba tudo que eu sei. Eu preciso fazer meu trabalho. E aí, nesse lugar, nasce o movimento Defensores da Arte do Gueto. Um hub de ideias também, né? Deixa eu trazer aqui umas coisas. Vamos fazer essa movimentação que é muito a partir da criação, mas que a gente também pretende estruturar e organizar de forma que em alguns anos a gente consiga uma coisa, de repente, mais formalizada até, que consiga fazer mais até por essa molecada, do que somente a apresentar, né? Como se fosse somente entre muitas aspas, né? Mas a ideia agora é ajudar na formação da identidade cultural dessas pessoas, porque foi justamente o que o hip hop fez com a gente quando a gente chegou ali, isso aí nos anos 90 e tal.
Foi uma formação da identidade cultural e a partir disso a nossa própria identidade é moldada, nosso caráter, nossa personalidade é formada a partir daí. Essa é um pouco da ideia assim, do Defensores da Arte do Grego. Rachid, como é que você gostaria que as pessoas vissem o seu disco? Cumulonimbus, ele, para mim, é uma ideia de transformação. Quer dizer, o rap é transformador. Pode olhar para o rap de novo, ou olhe de forma mais atenta. Essa é a minha opinião sobre essa questão do seu disco novo. Boa. Né? E eu queria que você falasse como é que você quer que as pessoas... gostaria que as pessoas ouvissem seu trabalho, entendessem o seu trabalho, enfim, como é que você pensa isso? Eu pensei esse disco a partir da premissa das coisas que me fizeram me apaixonar pelo rap. Rima, em primeiro lugar, muita ideia e grandes instrumentais. Que às vezes o instrumental já começa a comunicar aquilo que o MC vai falar antes do MC abrir a boca. Eu acho que nosso rap sempre teve isso e a gente foi... Né, a modernidade ela vai abrindo possibilidades novas e a gente foi se afastando um pouco disso. E até tecnicamente, o nosso tipo de rap aqui sempre teve umas melodias muito fortes, muito presentes, assim, as nossas batidas, coisa que você lembra na hora da melodia antes de você lembrar da letra. Você vai lembrar pam, 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 pararam, pam, pam. Você já lembrou antes do Brau falar, minha intenção é ruim. E eu acho que hoje, tecnicamente falando, essas melodias elas foram largadas em detrimento de outra coisa, assim, os arranjos foram ficando bem etéreos, assim, então a música foi ficando uma coisa cada vez mais por mood mesmo, assim, os arranjos foram ficando mais etéreos para a melodia da voz das pessoas e tal. Mas aí eu tentei ligar essa chave de novo, assim, trazer esse tipo de beat que fez a gente se apaixonar pelo rap com o tipo de rima que fez a gente se apaixonar pelo rap. E o que eu gostaria que as pessoas lembrassem desse disco é que foi um disco, né, e que seja isso, né, que levantou esse debate e ajudou a gente a relembrar certas coisas. A nossa caminhada, a minha, inclusive, mesmo sem querer, acho que corroborou para uma visão de que para um rapper evoluir, ele precisava dar certos passos. Por exemplo, você começa beat e rima, mas aí para você evoluir agora, sua música precisa de um arranjo mais evoluído. Aí agora você precisa de uma banda, agora você precisa você precisa disso, você precisa cantar melhor, você precisa fazer... E de repente, aquela que era a raiz da coisa, ela se torna só um detalhe dentro do seu trabalho. E eu acho que esse é um risco e é uma coisa da qual eu também fiz parte, de certa forma, por acreditar nisso também. E nos últimos anos eu tenho refletido sobre. E eu acho que o Cumulonimbus, pelo menos foi o que eu tentei, vem para provar que assim, não, você pode fazer um grande disco com beat e rima. E a ideia do show é isso, você pode fazer um espetáculo com DJ e MC. Rap é isso, rap. Não significa que quem tem banda é menos rap, porque eu tenho banda também. Não significa que quem tem banda é menos rap, que quem tem não sei o que é menos... Não, significa que a gente não pode ser menos rap no nosso íntimo, na nossa chama lá, né? É lembrar que o que fez a gente ser o que a gente ele não diminui a nossa capacidade. A base do rap, beat e rima, muito beat, emoção, impacto, urgência, sagacidade, acidez, inteligência, que não pode ser artigo de luxo para nós. Essas coisas não vão impedir a gente de sermos grandes artistas, né? E eu acho que isso é um movimento mundial, inclusive, cara. Tem algumas coisas que estão acontecendo no mundo afora, alguns discos que me fazem olhar para isso do lado de fora também. Então é um disco que busca lembrar isso às pessoas. Eu acho que o disco vai além até dessa questão do rap, ele pega ali um movimento hip hop, assim, de socialização, né, de reflexão. Boa! Eu te enquadro nessa, quer dizer, uma esfera maior do que... Sim. Eu acho que o rap é muito pouco pela obra que você produziu em Cumulonimbus, né, que é um descasso, cara, é um trabalho muito denso, trabalho cheio de referências, profundo disco,
e necessário, fundamental, e eu acho que você consegue, e eu acho que ele é muito pouco, assim, ele é o rap, mas eu acho que ele é muito mais, você mexe com o movimento hip hop, que é o transformador, que é reflexivo, né, que é de luta. Boa. Eu acho que esse é o sucesso do disco. Chegar nesse lugar para as pessoas. Se as pessoas, se a nossa comunidade entrar em comum acordo sobre isso, para mim esse é o sucesso do disco. Porque é onde a gente quer mexer, né? E muito se fala sobre, inclusive, o afastamento dos MCs da própria cultura hip hop, né? Porque é isso, é o efeito da estrelização, né? Tem um livro ali chamado A Estetização do Mundo, que eu ganhei de uma amiga minha, e ele tem um capítulo dedicado a isso, à estrelização, né? Quando você passa a criar a cultura de transformar pessoas em grandes estrelas, porque aquilo vira um grande produto e passa como posso dizer, passa a preencher os bolsos de muito mais gente quando você consegue fazer isso. E eu acho que essa estrelização dos MCs, como posso dizer, tem o seu lado positivo. Eu acho que é sempre bom lembrar que é uma corda bamba, porque tem coisas positivas nisso aí, tá ligado? Mas ela afasta a gente desse lugar que é tão especial e é tão caro pra gente, sabe? E é o lugar que levou a gente até lá, né, contraditoriamente. Então, assim, não se afaste do que fez você ser você. O senso de contracultura, essa atitude que a gente ouviu tanto falar nos discos de rap, especialmente dos anos 90, essa atitude, essa postura, saca? Essa busca pelo conhecimento, entendendo que o conhecimento é libertador. Não, cara, ser inteligente não é zoado não, tá? A gente chegou nesse momento onde nas redes sociais, às vezes, o nerd virou uma coisa pejorativa, né? A pessoa saber falar palavras diferentes virou uma coisa pejorativa. Não, mano. Não, 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 não. Parou, tá tudo errado, tio. Conhecimento é o quinto elemento da cultura hip hop para a maioria dos adeptos dessa cultura. Então, assim, se você tá aí nesse barco aí de que a inteligência tá nesse ponto de vista de que inteligência possa ser algo negativo numa pessoa, calma aí, mano. Pelo amor de Deus. Que você tá em qualquer lugar, menos no hip hop, entendeu? Então eu acho que é, é sobre todas essas coisas. E se a gente consegue conversar com a nossa cultura, e inclusive a gente já temos alguns grafiteiros, parceiros, né, na coisa do Defensores da Arte do Gueto, se a gente consegue de fato conversar com a cultura, aí tá o sucesso do Cumulonimbus, porque o Cumulonimbus é a nuvem que traz a tempestade. Agora, o que acontece depois dessa tempestade é o que nos interessa também, né? O que vem depois, o que vai ficar depois que essa nuvem passar, a gente vai ter se juntado ou não? Eu acho que o lance é o debate, a provocação. Internamente, eu até penso que, de certa forma, como se a gente tivesse voltado para 2007 de novo, na música e no rap. E 2007 foi quando a gente começou a tomar nossas atitudes de a gente precisa sair pra rua pra vender CD, mano. Vamos sair, tá ligado? Eu não tô dizendo que tem que fazer a mesma coisa agora, não, sair pra vender CD na rua, mas a gente precisa sair pra rua urgentemente, porque a gente largou a rua. Rashid, cumulonimbus, o que quer dizer isso? Por que o nome, né, cumulonimbus? Boa. Cumulonimbus é o termo técnico para as nuvens que trazem as tempestades, né? As nuvens que são associadas às fortes chuvas, descargas de raios e ventanias, até tornados, né? Costumam ter alguns quilômetros de altura, algumas delas. E essa é a metáfora da densidade e da descarga, do descarrego, né? E a gente pode colocar até descarga em vários sentidos, né? Para jogar fora aquilo que não nos presta mais. E aí tem algumas camadas, cara, essa coisa da chuva também. Porque no mundo inteiro a chuva e as nuvens, elas permeiam, de certa forma, a liturgia e a mitologia de várias nações, vários povos e tal. Durante as nossas pesquisas, eu acabei, né, encontrando várias coisas muito curiosas para o nosso lado aqui, e eu acho que tem uma relação com algumas coisas dos povos indígenas originários do Brasil, assim, que é muito bonita, e que inclusive mexeu muito comigo depois que eu descobri isso, depois que eu já tinha tudo desenhado, essas coisas mexeram muito comigo, a ponto de, cara, eu preciso trazer isso de alguma forma para perto. Por exemplo, em A Queda do Céu, né, do Davi Copenaua, ele explica que na liturgia Yanomami,
os líderes espirituais do povo Yanomami têm a missão de segurar o céu no lugar. O dia que o homem branco exterminar o último Yanomami, o céu vai cair sobre o mundo. E aí seria o apocalipse descrito pelos Yanomamis. E da mesma forma, os tupis também tem a coisa de Tupã, né? Que é o deus trovão. E a nuvem é um sinal da chegada dele, o trovão é o sinal em forma de som da sua ação. Então, e aí a gente pode ir também para uma coisa que já é afro-brasileira, que é, logicamente, Yansan, né, que é a dona dos ventos e das tempestades. Então tudo isso agregou muitas camadas, e assim, eu acho que no disco eu vou citando, e algumas músicas eu vou citando essas referências e tal, para ajudar a ilustrar e a gente a se aprofundar também, porque eu acho que o título do disco e o conceito do disco, ele é muito mais comportamental do que exatamente uma linha que todas as músicas estão conectadas à chuva nessa música. Não, é um conceito de comportamento, é um conceito de postura, né? Então, assim, é a densidade, é o tempo fechando, a alusão quando se falava que pô, o rap chega, o tempo fecha. E não no sentido pejorativo da coisa, negativo, né? Não, mas no sentido de, tipo assim, pô, o tempo fechou, agora nós temos que ficar quietinho aqui, vamos escutar aqui o pessoal, porque esse pessoal aqui tem uma coisa para dizer, sabe? É muito, muito sobre isso também, tá ligado? E um momento em que, de fato, nossas palavras valiam e valem ainda um tiro e nós temos muita munição, né? É sobre isso, tá ligado? Rashid, queria que você falasse ali na câmera como é que as pessoas ouvem esse brilhante disco, um dos melhores discos do ano, com certeza, Cumulonimbus aí. Obrigado, meu irmão. Pedrada. Obrigado. Olha só, você que está assistindo aí, primeiramente, obrigado, tá? E em segundo lugar, você pode ouvir Cumulonimbus na sua plataforma predileta. Vai lá, só pesquisar pelo nome. Eu não acho que vai ter muitas coisas com esse nome por aí, tá ligado? Então, dá o play com muito carinho, com a mente aberta, coração aberto, e eu espero que possa mexer com você, da mesma forma que os raps que me inspiraram a fazer esse disco mexeram comigo. Mexeu comigo, vai mexer com todo mundo. Cara. Obrigado, obrigado. Tamo junto, viu? Valeu. Valeu demais.